Salve Nação Colorada, Boteco do Gipão reaberto e hoje o convidado especial, presidente do Clube Esportivo Sergipe, Hernan Senna. Desde já, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E vamos minha conversar volta de hoje Gipão, também. a volta de Pablo, depois de alguns problemas pessoais aí, graças a Deus está de volta, a nossa bancada. É isso. E vamos lá falar de Sergipe, que é o que interessa. Saudações coloradas. Não, vamos começar falando da montagem desse elenco para 2024. Como é que foi esse trabalho aí no final do ano passado, para o início desse ano? A chegada de Martelotti, como foi tudo isso aí também? Primeiramente, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite. De pronto aceitei, acho que é importante a gente estreitar esses laços com o torcedor. Importante, acho que o torcedor bem informado é um torcedor que ele vai entender os processos, ele vai evitar de estar caindo em algumas fake news, e isso aqui é um dos caminhos, um dos meios de a gente fazer isso aí, esse estreitamento. Então, muito importante esse canal e esse estreitamento nosso. Obrigado. A questão da montagem para 2024, ela começou a princípio com a contratação do executivo, né, com a vinda do Fábio. Nós procuramos no mercado alguns executivos, surgiram algumas situações, alguns nomes, mas o Fábio a gente já conhecia de um tempo, né? Logo quando a gente assumiu em 2019, a gente procurou, eu entendia de como funcionava o bastidor do futebol e tal, mas tinha algumas situações que a gente realmente precisava beber na fonte de quem entende, de quem trabalha profissionalmente disso. E aí a gente contratou uma consultoria em 2019 de 2 pessoas, e uma delas era Fábio. Fábio, que tem um trabalho lá no Náutico, todo mundo sabe como foi, um trabalho vencedor. E aí nós tivemos, casou que encaixou de a gente precisar de um executivo, a gente já queria há algum tempo ter um executivo, nos preparamos para esse ano ter, e casou com a disponibilidade do Fábio. Ele gostou muito da ideia, vê um grande potencial no Sergipe, em termos de torcida, em termos de crescimento, em termos futebolístico, em termos de todos os sentidos. E o primeiro passo para a montagem do elenco foi esse, a vinda do Fábio. Com a saída de Roberto, da gerência do clube, a gente precisou também, logo em seguida, contratar um gerente, que foi o Vitor. O Vitor, além de ser gerente, ele tem uma formação em termos de captação de atletas. Então isso também facilitou, porque foi mais um a vir para o grupo do pessoal que ia montar o grupo, montar o elenco. Desde que a gente assumiu em 2019, a gente faz as contratações a 4 mãos. Que é ok. Sempre diretoria. Antigamente era eu, o presidente, o diretor de futebol, o treinador e o analista. A gente fazia desse jeito. Esse ano a gente não tem diretor de futebol, mas tem um executivo no lugar. Então ficou eu, o Vitor, o Fábio, o treinador e o analista. Então, na sequência, foi contratado o treinador, buscamos... A gente foi de vários nomes, desde nomes mais aposta, né, de pessoas que estão em ascensão, até nomes mais consagrados, como o do Martelotti, que tem já uma história feita no futebol nacional. E conseguimos fechar a situação do Martelotti. Para nós, muito importante o trabalho dele que ele traz, a bagagem que ele tem, né? E aí fomos para a montagem do elenco 2024, com todas essas pessoas envolvidas no processo. E a gente sempre buscando atletas com perfil, buscando informações por onde passaram, seja informações elas de dentro de campo, seja informação de trabalho de dia a dia, seja informação de extra-campo, seja informação de lesões, né? Ligamos para o DM de vários clubes para realmente tentar errar o menos possível. A gente sabe que em toda montagem de elenco a gente erra, mas a gente tentou errar o menos possível. E sempre contratando quando todo mundo entendia que era a melhor situação para o clube, diante do que a gente tinha à disposição no mercado, do que encaixava dentro do que estava planejado financeiramente, que essa também é uma marca da gente desde 2019. A gente foi decidindo pelos nomes que ali se encaixavam, fomos buscando esses nomes. A gente tentou montar um grupo mesclado, um grupo entre atletas experientes já. Trouxemos alguns atletas que já passaram pelo clube, foram campeões. Isso é importante, porque jogar no Sergipe não é fácil. Não é todo atleta que vai bem em um clube de interior, em um clube menor, em um clube que não tem torcida, que vai se dar bem aqui. Porque o atleta ele não é só talento, isso aqui também conta muito lá dentro de campo. E tem atleta que não aguenta.
quando fala que a camisa pesa, porque o atleta realmente tem atleta que não consegue trabalhar com a torcida no cangote e exigindo o máximo dele todos os jogos. Tem outros que passam por isso tranquilamente. Então, a gente quis montar um elenco mais ou menos com esse perfil de atletas, mesclando de atletas que já conheçam o nosso futebol. A gente tem no grupo vários atletas já campeões estaduais pelo clube, né? A gente tem o Sabiá, a gente tem o Lucas, tem o Rafael, tem Grampo, não, Grampo não, tem Rafael, tem o Bina, Aragão, que foi também campeão. Em 2018. A gente tem Aragão, bicampeão, então a gente tem um pessoal aí que realmente já sabe o que é isso aqui e já levantou taça. Então isso é importante, além de mesclar, né? Mesclar com atletas mais jovens, utilizamos a base, né? Fizemos a utilização da base, que é muito importante. A gente não, quando falou de trabalho de base, não é só por falar. Nós hoje temos no elenco 10 atletas oriundos da base, no elenco profissional. Hoje o nosso zagueiro titular é da base. Hoje a gente tem realmente uma condição de ter atletas para trabalhar. A gente tem atletas prontos no banco, caso necessite, quem vieram da base, que podem ser utilizados, né? Então, isso foi importante. E importante isso também é o trabalho do Marcelo. Marcelo é um treinador que trabalha com base, né? Já tiveram outros aqui que passaram comigo que também trabalham, que dão oportunidade, mas também já tive outros que não aceitam. Querem o jogador mais carimbado e tal, quer uma situação mais segura para eles. Então, que às vezes nem é, né? Nem sempre, né? Porque às vezes você traz... você tem uma lesão. Por exemplo, uma lesão no lateral direito. Você traz um atleta que vem pra cá e não rende, entendeu? E às vezes você poderia ter dado uma oportunidade a um garoto da base, que seria menos dispendioso financeiramente pro clube, e se ele vai bem, já vira até um ativo pro clube. Sim. Então, é um trabalho de base que a gente vem fazendo. Começou lá atrás, efetivamos Edu que, pô, um cara sensacional, fez um trabalho muito bom. A gente deu a condição dele fazer o trabalho, de todo o staff da gente, junto com o Márcio, que é o diretor da base, a gente, diretoria, o pessoal do profissional fazendo todo aquele apoio também para recepcionar esses atletas, porque não adianta o trabalho ser bem feito lá e não serem recepcionados. Então, foi um trabalho que foi nesse sentido. Então, assim foi montado esse elenco, um elenco que não fosse nem muito experiente demasiadamente, nem jovem demasiadamente, um equilíbrio para a gente conseguir aí o que a gente está conseguindo fazer. Você falou um pouco sobre base e eu converso muito com o Rafael sobre isso também, porque eu já fui treinador de futsal de base, inclusive trabalhei no Sergipe, eu acho que foi em 2019 mesmo, no ano que Ramalho tomava conta um pouco da base do futsal e tudo mais. Trabalhei com muitos desses meninos que hoje em dia estão no profissional, o Luiz Cláudio, o Fladson. Acho que deve ter alguns outros também. O Will, mas o Will é do outro time. Mas deve ter alguns outros que eu estou esquecendo no momento, mas eu sempre bato na tecla com o Rafael aqui dizendo que a base sempre vai salvar muito o time. Não, e para você ter ideia, a gente estava conversando hoje sobre isso, tanto com a comissão como com o executivo. A gente já está sentindo agora a importância desse trabalho da base. Você vai ver a gente sentir mais ainda no ano que vem, na montagem do elenco do ano que vem, porque você já vai ter uma estrutura montada, você vai precisar pincelar e trazer alguns atletas. E vai maturando esses jovens que jogaram sub-17, alguns já podem subir para o sub-20, para o campeonato que vai começar agora, isso. E aí vai maturando para poder, mais na frente, ter um retorno esportivo e financeiro. Final de ano a gente viajou, foi jogar uma competição lá no Retrô. Foi um investimento alto que a gente fez, quase R$40 mil que a gente teve que despender para poder os atletas viajarem para participar da competição. É caro para você pagar a taxa de participar da competição, mas era um investimento. A gente sabia que ia ter um retorno mais na frente. Para quê? Para dar rodagem para esses meninos, para poder esses meninos serem vistos, para poder a gente poder ter realmente um respaldo. Os meninos precisavam de minutagem, precisavam de jogo para poder a gente poder ter esse respaldo deles. Então, é esse trabalho que vem sendo feito. Só citar aqui também, para os meninos não ficar com raiva, eu acabei de lembrar. Guilherme Almena, goleiro também, que trabalhei com ele na base, o próprio Gustavo, que não está sendo relacionado, mas está treinando. E o Rauan chegou agora para o Sub-20, veio do time do Falcon, trabalhei com eles também na base aqui do Sergipe. Perfeito. Você falou da mescla de contratação aí de jogadores experientes, que já passaram por aqui também, e jogadores mais jovens, para poder ter esse equilíbrio. Eu acho que a contratação mais polêmica nesse início de ano aí foi a volta de Rafael Villa. Como é que foi esse
esse procedimento, digamos assim, nessa chegada dele e com tanta desaprovação da torcida em rede social e etc. Quando foi feito o anúncio, como é que foi aí essa questão da cabeça dele, inclusive, lá dentro do clube quando ele chegou? Cara, a situação do Rafael foi o seguinte, Rafael nos procurou, Rafael tinha a vontade de retornar ao Sergipe, ele deixou bem claro de que ele tinha o sentimento de que ainda precisa contribuir com algo a mais, com acesso, e Rafael queria voltar para o estado de Sergipe, e ele quis que fosse no Sergipe, né? Ele tinha outras situações de outros 2 clubes, mas ele queria realmente que fosse no Sergipe, ele tinha essa necessidade, ele sentia que ele precisava fazer algo ainda mais pelo Sergipe. O que eu avaliei no momento? A gente estava no mercado, a gente estava com os nomes na mesa, pela posição, pelo valor, pelos valores, etc. E naquele momento, do que a gente tinha à disposição, Rafael se encaixava melhor para poder se trazer. Independente do que se passou, tem várias histórias que surgiram. Tem coisa de dentro de campo, tem coisa de extracampo, que tudo tem os 2 lados e nem toda a história é contada da maneira correta. Mas eu não vou entrar nem nesse ponto, porque é uma coisa anterior. O que é que eu tinha no momento? Eu tinha uma situação de uma gama de jogadores que eu poderia trazer e que a que encaixava melhor naquele momento era o Rafael. No custo-benefício, na qualidade. O Rafael estava jogando Série B ano passado. Ninguém joga uma Série B à toa. Uhum. O nível da Série B é um nível muito alto, né? A Série C não, é mais parecida com a Série D. Ela chega a ser bem menor a diferença. Mas o nível de uma Série B é muito mais alto. A gente sabe porque a gente jogou a Copa do Nordeste 2 anos aí contra clubes de Série B, Série A, e a gente viu o que a gente teve que remar para conseguir pelo menos igualar um jogo com eles. Uhum. Então, ninguém joga uma Série B à toa. Então, a qualidade a gente sabe que o Rafael tem. Encaixava financeiramente. E ao mesmo tempo eu deixava de reforçar qualquer uma das outras 2 equipes que ele teve a proposta. Então, eu acho que encaixou nesse sentido. E acho que qualquer situação que o Rafael tem, ele tem que mostrar dentro de campo, tem que dar a resposta dentro de campo. É a chance que ele tem. Às vezes o jogador nunca tem essa chance e fica marcado sem ter essa chance aí. Inclusive, além da torcida, algumas pessoas não gostarem e tal, tive problemas internamente dentro do conselho, de algumas pessoas até dizerem que não ia mais ajudar e tudo mais por causa disso. Entendo perfeitamente a posição de cada um, mas eu como presidente, eu tenho que ser racional. Eu tenho que pensar no momento, na situação financeira e no que a gente tem à disposição. E naquele momento, a contratação de Rafael era a melhor situação, além da vontade que ele demonstrou de retornar para o Sergipe. Você falou nesse quesito aí que até alguns membros do conselho não foram a favor da contratação e falou que ia deixar de ajudar e tal. Eu lembro que você fez uma entrevista no Bola em Jogo, eu não sei se foi em dezembro ou se foi no início de janeiro. Foi antes de iniciar o Campeonato Sergipano. E uma das coisas que marcou, que eu ouvi de você, foi o seguinte: se esse ano a gente vai seguir as nossas convicções. Você falou da questão dos anos anteriores, que tinha um pouco da convicção, mas ao mesmo tempo ouvia muito os outros lados. E esse ano nessa entrevista você falou isso, que seguiria a sua convicção, independente da porrada que fosse tomar. E você respondendo sobre Rafael aí, eu vejo que você está nessa questão. Sabe por que isso? Porque é o seguinte, como eu citei lá, vou até fazer um breve resumo do que eu disse lá. Num ano eu mantive a base de atletas, né? A gente manteve uma base, não desfez o elenco para contratar outros para reforçar, porque se dizia que tinha que se manter uma base. Fomos para a Série D, o Lagarto tinha feito um montado entre Falcon, Lagarto e Gloriense e tal, e deu certo, foi melhor do que a gente na Série D. Aí disseram, não contratou os melhores que estavam à disposição, não foi bem. No ano seguinte eu digo, fiquei com isso na cabeça, caramba, eu devia ter feito, né? Todo mundo batendo, imprensa, tal, dizendo isso na minha cara, torcida, tá. No outro ano, o que é que eu fiz? Os atletas que não foram titulares, né? A gente não continuou e trouxemos os destaques do Campeonato Sergipano, ou não foi? Matheus foi o craque do campeonato, Birungueta foi o melhor camisa 10. O zagueiro, o Caran, era um dos melhores zagueiros.
O lateral esquerdo, o Léo Carvalho, era dos melhores laterais esquerdos. Reforcei com o que tinha de melhor. E não deu certo, não deu liga. Aí bateram dizendo que não havia tempo suficiente pra gente... não tinha como você desmontar o elenco assim. Então assim, bicho, já que a gente vão bater na gente de qualquer maneira, caso não dê certo, então vamos manter nossas convicções. Vamos fazer como a gente vinha fazendo, né? Porque só sabe quem tá lá dentro. Só sabe o que se passa, só sabe as coisas que acontecem. Pô, ano passado, alguém tem a coragem de dizer que o melhor time do estadual era o nosso? Que não era o nosso? Perdeu numa fatalidade. Nós perdemos numa fatalidade. Modéstia à parte, a gente está disputando nas cabeças todos os anos no estadual. 2021, 2020 a gente foi vice-campeão. Todo mundo viu como foi, tiveram que ajeitar um joguinho no final para poder a gente não ser campeão. 2021 a gente foi campeão, 2022 a gente foi campeão, 2023 nós fomos terceiro colocado, eliminados numa semifinal para o time campeão, nos pênaltis, no primeiro jogo que teve 3 pênaltis não marcados para a gente, em que o time que passou da gente nos pênaltis ganhou os 2 jogos do nosso rival na final. Foi uma final antecipada. Então assim, a gente, em um ano que a gente era para ter passado o Botafogo, todo mundo viu o que aconteceu. Então assim, passamos de fazer a Copa do Nordeste, jogamos pra caramba a Copa do Nordeste. A gente botou no bolso vitória aqui, o time campeão da Série B. A gente jogou contra o CRB a estreia. Os caras terminaram o jogo, os caras são Série B. Os caras deram graças a Deus porque tinha achado aquele golzinho. Se Léo Rocha fazia aquele gol primeiro, o jogo era outro. Então assim, a gente fez um trabalho bom. A gente não teve o resultado. E infelizmente onde a gente está, a Série D, não permite a gente ter esses tropeços. Infelizmente, mas não é uma coisa que não caiu na Série D na minha mão. Pô, quem quer subir para a Série C sou eu. Eu não largo, eu vejo gente dizendo bem-vindo ao clube que só monta time para o estadual. Não é que a gente só monta time para o estadual, minha gente. Pelo contrário, inclusive todos os atletas desse ano têm contrato até o final da... Todos? 98%. Uma situação ou outra é por questões contratual ou por questão A e B, mas 97%, 98% tem contrato até o final da Série D. Então é desse jeito, não adianta. Se a coisa não der certo, o pessoal vai criticar. Esses 3% tem chance de renovar também? Tem gente que tem chance para renovação. Isso é importante. E, Hernan, falando de reforço aí, né? Tem perspectiva para trazer alguém ainda nessa reta final de Sergipano ou só para a Série D agora? Cara, falar de reforço é um pouco delicado, vamos dizer assim, porque, precisa reforçar tal lugar, você já está tirando a credibilidade daquele atleta seu que está lá. O que é que a gente tem sempre dito? Sempre que surgir uma necessidade, a gente vai tentar buscar. Dentro, claro, das condições financeiras do clube, a gente não vai fazer loucura. A gente não faz loucura, sabe por quê? Porque tem gente que fala, falta arriscar um pouquinho mais, falta você arriscar um pouquinho mais. É esse arriscar um pouquinho mais, que ninguém sabe se vai dar certo, que deixou o clube na situação que estava quando eu assumi, entendeu? Contratações que são feitas de última hora, todo mundo lembra como foi em 2019, não estava indo bem no estadual, contratou uma ruma de gente na reta final, adiantou? Não adiantou. Então, tem certas coisas que não adianta, falar é fácil, difícil é ver realmente acontecer. E eu não vou jogar no lixo um trabalho de anos que foi trabalhoso, a gente conseguir organizar o clube financeiramente, deixar o clube sem dívidas trabalhistas, em troca de simplesmente eu tenho que ousar mais, que apostar mais. E se não der certo a aposta, fica a dívida, que vira uma bola de neve, que depois vira um bloqueio, que depois eu já não vou ter mais aquele orçamento, e isso é uma bola de neve que só vai aumentando. Tá aí o exemplo do nosso rival, que quando eu entrei, a nossa dívida era 1,5 milhão, do rival era 2,5 milhões. A do rival está em 11 milhões, trabalhista. Então, assim, a nossa é 0. Então, gente, a gente vai buscar reforços dentro das necessidades e dentro da condição do clube. Às vezes, na necessidade, a gente consiga um reforço na base, né? Como foi a situação de Yuri. Caiu no colo de Yuri, ele abraçou e tá aí. Titular, destaque na competição, todo mundo elogiando. Então, a gente também tem que olhar um pouquinho com mais carinho para os meninos da base que estão ali, porque eles podem também ser a solução. O contrato, falando de Yuri, o contrato de Yuri, ele
tem uma multa rescisória em cima? Todos os contratos, todos os atletas que têm contrato têm multa rescisória. Tem multa Todos, é automático, claro. Não são multas exorbitantes. Até porque se você coloca uma multa exorbitante e o atleta não tem um salário compatível com isso, acaba prejudicando o clube. Porque, se vocês lembram, o Muribeca foi uma situação dessas, em que o salário dele era mas a multa dele era, se não me engano, era de 1 milhão, era milionária a multa dele. E em cima disso foi onde ele botou na justiça depois e ganhou. Eu terminei de pagar Muribeca no passado, viu? Quem quitou fui eu. Tava lá o bolo grande, eu dividi para 20 vezes o que tem ano passado, no final do ano passado. Então é uma coisa que se arrasta, né? Então, dentro das situações, a gente tem um contrato com ele, o contrato dele é de 2 anos. Tem uma multa rescisória, mas a gente está tratando disso aí, vendo como é que vai ser a sequência, para a gente estar bem resguardado em relação à nossa joia. Surgiu alguma proposta para ele já? Não. Acho que normalmente só se pegar no campeonato maior, destaque. Isso aí é mais complicado. Mas eu acredito que tenha... Até o final do estadual pode ter. Pode ter, né? Pode ser que tenha mesmo. Ele está sendo muito destaque. Não. Mas acho que não dá para ir pro rival, não. No rival hoje não tem condição financeira de tirar atleta nenhum da gente pagando multa, não. Manda aí. Então, eu tava com uma dúvida para falar sobre o elenco do ano passado mesmo. Você falou que no final do ano manteve alguns depois do estadual, entendeu? Só que na minha opinião, alguns que foram mais destaque, eles foram dispensados, entendeu? Até que a torcida pegou no pé sobre isso e tudo mais. Tem alguma questão além do campo sobre isso, em relação a isso? Cara, sendo bem aberto aqui, não tem problema de falar. Inclusive já falei em outras vezes, só que ainda falam sobre isso. Na pergunta eu vi que colocaram essa pergunta. Os únicos 2 atletas que a gente dispensou, que eram destaque, eram Ronan e Penalva, né? O restante não eram titulares. Dos titulares que não continuaram foi o Ronan e Penalva. Braga teve que voltar porque o Braga foi uma situação que ele era emprestado do Retrô e o Retrô não renovou o contrato porque ele não quis reforçar a gente. Ponto. Isso aí ficou evidente. Tanto é que ele prestou para a série jogar o Sub-20 do Espírito Santo. Só então, fazendo uma pergunta por cima da outra. Em relação ao Braga, teve alguma questão buscamos esse ano, mas ele teve o Jax foi lá pro Águia de Marabá, ele teve uma proposta financeira melhor lá. A gente não teve condição de cobrir, até porque a gente entende o Braga como uma aposta, né? Como tá virando uma realidade, ainda não é. E os valores que colocaram lá, a gente não tinha condição nenhuma. E a gente sabe que no norte o pessoal geralmente paga mais até para poder conseguir contratar o pessoal para lá. Então, naquela época, eram esses 3 atletas. Um não foi culpa nossa, foi o retorno pro Retrô, e os outros 2 foram Ronan e Penalva, que já ficou claro. A gente como clube não pode estar, o clube, ou eu, falando como presidente, colocando certas situações abertamente. O torcedor às vezes não entende isso, porque isso pode gerar um processo para o clube. Porque é uma difamação de um atleta, às vezes você fecha a porta de um atleta, né? E ninguém quer prejudicar ninguém. Mas ocorreram algumas coisas extracampo com os 2 que não agradaram, não estavam em acordo com o que estava acontecendo com o elenco. E diante disso, eu tinha que tomar um posicionamento. Eu como presidente, eu como representante da executiva, eu preciso tomar uma atitude. E a gente tem que entender uma coisa, nenhum atleta é maior do que a instituição. Nenhum atleta é maior do que a instituição. Pode ser o melhor atleta que for. Vocês acham que eu não queria contar com os 2 para a Série D? Pelo amor de Deus, eram meus titulares. Mas a gente também tem que entender que, às vezes, a gente precisa tomar algumas decisões. O torcedor, de uma maneira, achar que abrandar mais o que ocorreu é de uma forma. Mas lá dentro do que estava ocorrendo, como estava ocorrendo, para um dia a dia, pouca gente sabe como é um dia a dia de atleta. Pouca gente sabe como é. E se não tá tudo bem alinhado, todo mundo na mesma vibe, na mesma pegada, no mesmo sentido, quebra e acontece o que aconteceu com a gente. Entendeu? Muita coisa poderia ter sido evitada se o pessoal tivesse focado. Então, assim, eu tive que tomar aquela decisão. Tanto é que eu não tomei a decisão e não trago mais. Tanto é que Penalva está de volta. Por que Penalva está de volta? Algumas pessoas perguntaram, não prestava antes, agora presta. Situação. E ele sabe disso. Situação do mercado. Todo mundo viu
eu tive 3 lesões de zagueiros, 2 voltariam, mas iam demorar, um não volta mais no estadual, né, que fez cirurgia e tudo, Matheus Serra, então eu precisava contratar. Para você contratar um atleta no meio de uma competição, ou você tira ele de algum clube, ou você traz alguém que está parado. Se eu trouxesse alguém que estava parado, ia precisar no mínimo 20, 30 dias para poder estar, então ia precisar de tempo. Então eu tive que buscar alguém que tivesse, que eu pudesse tirar. E aí todo mundo ficava, o Penalva disse que é só chamar que ele vem, é só chamar que ele vem. Tá, é só chamar que vem, eu vou lá, não tem problema nenhum, não tenho rancor nenhum. Não era nenhuma situação entre Hernan e Penalva. Era uma situação entre o presidente e o atleta. Fui lá, Penalva, e aí, como é que tá a situação aí? Tem interesse em voltar? Pô, tenho interesse, presidente. Tal, não conseguiu a liberação. Continuamos buscando no mercado. Surgiu outro atleta que disse que ia conseguir a liberação no outro clube que estava. O clube acabou dificultando, disse que ia liberar, mas depois dificultou, não sei o que. Nesse meio tempo, Penalva me liga. Presidente, acho que eu vou conseguir aqui. E aí, ainda tá... Eu disse, Penalva, consegue mesmo? Consigo. Então vamos lá, vamos nessa. Para isso a gente também teve que financeiramente compensar o outro time em algumas situações. Então, agora serve, antes não servia. Penalva, eu não precisei falar nada. Tá lá uma postagem de Penalva. Quem quiser vai na página dele e vê a postagem que ele fez no retorno dele. Pô, o cara que reconhece o erro, para mim ele tem toda a credibilidade comigo. Porque ele chegou para mim e disse, presidente, não se preocupe, que o que ocorreu não vai acontecer mais. E para provar que eu mudei, eu quero ficar no alojamento do clube. Vocês vão poder me ver de perto. Tá lá, tá com a gente, tá feliz, não tive problema nenhum com ele, dei um abraço da poxa nele no clássico. Então assim, não tem problema com atleta nenhum mesmo. Mas é uma situação que o torcedor tem que entender, de que ou a gente toma algumas decisões, ou a gente perde totalmente o controle sobre o que está acontecendo no grupo. E se você perde esse controle, meu amigo, você não tem mais nada. Você não tem mais nada, porque os comandados eles têm que entender quem manda. E no clube, quem manda sou eu e minha diretoria. Dentro de campo, quem manda é o treinador e a comissão técnica dele. E ponto. Eu não interfiro no treinador, o treinador não interfere no meu, e os jogadores atendem a todo mundo. Então, é assim que deve ser. Então, repetindo, não tinha problema nenhum também de uma volta de Ronan e tudo mais. Até se machucou ele, né? Foi tentado esse ano o retorno dele? Não, esse ano ainda não. No momento a gente tinha outras opções e agora lesionado. Então, deixando bem claro, bem esclarecido mesmo tudo o que ocorreu. Não tenho problema nenhum em relação a isso. E não tenho problema nenhum em dizer, trouxe de volta sim. Era a melhor situação para o momento, era um atleta que conseguia sair. É um atleta que já tinha me pedido desculpa pelo que ocorreu. Então não tem essa vaidade, entendeu? Já tinha entendido o que é o Sergipe. E que disse que ia mudar. Foi dada a chance a ele, tá aí. Eu fiquei com uma outra dúvida aqui. Você falou que para trazer Penalva teve que compensar o clube e tudo mais. Eu queria saber em relação aos contratos, assim, quando são quebrados. A gente teve 2 exemplos na Série D mesmo, o próprio Matheus e o Timbó, não foi? Foi o Timbó que quebrou o contrato. O jogador tem algo a ficar devendo algo ao clube, nada do tipo, sempre é de forma amigável? Então, tem casos e casos. Tem atletas que quando a gente fecha contrato já tem cláusula de liberação posterior, tem cláusula de liberação para séries acima, no brasileiro. Tem casos e casos. Né? O caso de Timbó, ele tinha a cláusula de liberação para o exterior. Né? Inclusive ele tinha vindo do exterior quando a gente trouxe. Até demoramos, porque eram 10 que a gente queria há muito tempo e tal. E o caso o outro foi o de Matheus. De Matheus foi uma questão dele. O pessoal dele, aquela questão dos filhos, tava a guerra e tudo mais. O momento não estava o ideal para ele, tanto é que ele não estava com a cabeça conseguindo focar 100%. Quando o atleta quer sair, o clube ou libera ou mantém ele lá e deixa ele lá. Quando o clube quer dispensar, já é diferente, porque aí o atleta ele tem a proteção do contrato. Né? A gente consegue segurar um atleta, consegue, mas ele vai... ele não vai treinar, dizendo dessa maneira, ele não vai treinar da melhor maneira, vamos dizer assim. Jogador chinelinho. É aquela questão Tem jogadores e jogadores, entendeu? Então tem alguns que vão, independente de qualquer situação, vai fazer o seu trabalho, tem outros que não, que vão começar
a não trabalhar da maneira correta. É aquela questão que Hernan citou agora há pouco, né? Nenhum jogador é maior que o clube, né? Sim. Ele mesmo vai saber de quem é que a gente tá falando. Então, né? assim, a gente realmente tem essa dificuldade, porque a lei protege mais o atleta, né? Então, quando o atleta quer sair, a gente não tem tanta... O que a gente tem é a multa, né? E às vezes tenta trabalhar em cima disso, tenta conseguir alguma situação nesse sentido. Mas quando a gente quer dispensar, aí ou a gente faz um acordo para indenizar o tempo que ele teria de contrato, então a gente vai correr o risco de tomar uma situação na justiça. E engraçado, a gente, para ter uma segurança jurídica, quando a gente faz um atleta, a gente vai dispensar, faz um acordo e tal, a gente homologa na justiça do trabalho. Então vira um processo. E já ocorreu de uma vez de torcedores, vai no Google, consulta, não sei quem botou o clube na justiça, você fica dizendo que o clube não tem nada trabalhista, minha gente. Ali é o acordo, que precisa ser homologado na justiça. E é dessa maneira que a gente consegue evitar problemas. Porque se você faz um contrato civil com esse atleta do acordo e paga ele direitinho, ele bota você na justiça e ganha de novo aquele valor. Então, só para você ver que o torcedor nem disso sabe. E às vezes, né, colocaram já de uma maneira diferente. Uma vez eu tive que esclarecer isso aí. Presidente, tem uma pergunta que ela se repetiu aqui 3 vezes. Sobre o projeto de reforma do João Hora, que o senhor mesmo divulgou, falou em algumas entrevistas sobre isso aí. Como é que está essa situação? Nós temos um projeto para o João Hora. Esse projeto ele se iniciou quando a gente assumiu a gestão. Não foi nada que surgiu de uma hora para outra, a gente foi maturando esse projeto. E esse projeto está 98% pronto. Está finalizando a parte comercial, a parte de apresentação, a parte de marketing, 3D e etc. Outras coisas. É um projeto, vamos ser bem práticos. Eu não posso lançar um projeto desse em qualquer momento. Até porque a gente tem que passar por conselho, a gente tem que passar por votação dos sócios e tudo mais. Então eu não posso lançar esse projeto de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu preciso, e é uma coisa que mexe com o patrimônio do clube, né? Então eu preciso ter uma coisa que passe uma segurança para o torcedor, do que a gente quer e do que vai ser feito. Inclusive eu fiz questão de maturar ele o máximo possível, porque até uma maneira de a gente lançando no último ano do meu mandato, até uma maneira de mostrar de que esse projeto é para o clube, não é nem para a minha gestão. Né? Para quem quer que ganhe a eleição em outubro, vai estar com isso nas mãos para melhorar ainda mais a situação do clube. Então, esse projeto, ele traz uma modernização para o clube, em termos de centro de treinamento e tudo mais. Ele traz uma forma do clube se manter financeiramente, ter valores fixos financeiramente. E ele realmente faz o clube virar um clube de verdade, o clube realmente ter toda uma estrutura. Então, isso foi muito bem pensado. A gente trouxe pessoas de fora para fazer esse estudo de mercado, para fazer um estudo de viabilidade de tudo. E realmente está praticamente pronto, só falta realmente a parte de marketing pra gente. Mas a parte em si de projeto está pronta e, velho, mesmo que não fosse eu como presidente, eu queria que alguém tivesse apresentado um projeto tão robusto como esse, porque realmente o projeto ele é uma possibilidade. É a nossa SAF própria, sem precisar se vender para ninguém, sem precisar mudar, sem precisar o Sergipe ter dono. Então, o Sergipe sempre foi um clube rico, mas que pedia esmola, né? Porque a gente sofrendo com a situação financeira há muitos anos, tendo patrimônio, né? Tendo condição de buscar. Então, ninguém parou e disse, vamos fazer isso e pronto. Não foi de uma hora para outra, a gente estudou, a gente fez. Não posso dar mais detalhes, infelizmente, porque realmente a gente precisa trazer uma coisa robusta e o momento certo de apresentar. Agora, uma coisa eu garanto para esses torcedores que perguntaram, vai ser apresentado esse ano. Falando sobre o João Hora, teve uma pergunta aqui perguntando se foi tentado pelo clube mandar jogos lá do campeonato estadual. E a gente tem um exemplo do estádio de Glória lá, que é horrível. Tem o de Carmópolis também. Sim, a gente tentou. Infelizmente, algumas situações de laudos a gente não conseguiu liberar. A gente sabe que a gente vai para certos lugares que tem liberação
mas que na capital é totalmente diferente, né? A fiscalização é diferente, o público que vai para lá, a quantidade de pessoas que vai é totalmente diferente de alguns no interior, interior que tem uma média de 400 pessoas quando dá muito, né? Então, num jogo do Sergipe dá no mínimo 1.500 pessoas, 1.200 pessoas, no mínimo, por baixo. Então, é diferente. E aí a gente teve algumas dificuldades, e entre fazer pré-temporada bem feita e conseguir viabilizar a situação, a gente teve que fazer uma pré-temporada bem feita. O custo de uma pré-temporada não é barato, a gente tem folha, porque é mais de mês que a gente trabalha, a gente tem passagens que tá o olho da cara, meu amigo, eu nunca vi passagem tão cara como tá agora. A gente tem as transferências, cada transferência de jogador é R$1.800, velho. Cada transferência. Então, assim, tem tudo isso aí, vá somando, vá pensando aí de quanto é uma passagem mais ou menos, de quanto é uma transferência de jogador, bota e acumula aí, veja quanto é que dá, né? Então, a gente teve que optar por fazer, não teve como fazer a reforma que foi exigida no momento, e foi optar por trabalhar e trazer uma condição para que na sequência a gente possa fazer, quem sabe a gente apresentando esse projeto aí, a gente tem uma condição mais para frente, né, com esse projeto se concretizar. A partir de agora, quando eu ver um jogador que não vale a pena, eu vou dizer, devolva os 1.800. Não, só voltando nessa questão do projeto, você falou que esse ano vai ser apresentado, mas, vamos lá, já tem algum começo de concretização disso aí, de ter alguma parceria com construtora, porque vai ter uma necessidade de reforma? Não, porque é o seguinte, o projeto ele está pronto, tudo que precisa ser feito está pronto, tudo que a gente vai precisar fazer, tudo que a gente vai precisar buscar, o que vai ser feito de estruturalmente, o que vai ser buscado, tudo tá pronto. Só que eu não tenho como buscar essas parcerias ainda, se eu nem sei se vai ser aprovado. Então, inclusive, a própria empresa de arquitetura que foi contratada para fazer todo esse projeto, ela fez um contrato de risco. Ela fez um contrato em que o projeto sendo aprovado, ela vai receber percentual. Ela trabalhou de graça para a gente. Ela trabalhou apostando no êxito do projeto. Então, o projeto acontecendo, ela vai receber os percentuais dela que estão ali contratados. Não acontecendo, ela não vai receber nada. Mas em compensação também o clube não pode, tipo assim, a gente não aprova agora, ano que vem vai lá e aprova com outra empresa. Não. Eles têm um tempo de contrato de anos que, se acontecer essa situação, vai ter que ser com eles. Claro, isso aí é óbvio e é justo. Sim. Então, o máximo que deu para fazer foi isso. A gente não pode entrar em parcerias porque a gente não sabe da aprovação. E a gente está esperando o melhor momento porque eu não quero gastar essa bala, nem quero que pessoas que estejam pensando somente no momento eleitoral de outubro queiram boicotar o projeto somente para achar que vai estar boicotando a Hernan. A Hernan está saindo, minha gente. Entendeu? É um projeto pro clube. E velho, juro pra você, quem olhar o projeto de verdade e disser que não concorda, ou tá com a cabeça muito fechada, ou tá mal intencionado. Não quer que a coisa aconteça pro clube, porque vai ser um legado fenomenal. Você falou aí de momento político, né? Tem uma pergunta de um torcedor aqui, que é a seguinte. Pergunte para o presidente quem vai ser seu candidato para as eleições do Sergipe em outubro. Se já tem definido, alguma coisa desse tipo? Cara, a gente vai ter candidato para fazer uma sucessão. A gente é um grupo, né? A diretoria, todos que fazem parte da diretoria, nós somos um grupo. E com certeza alguém desse grupo vai ser escolhido. Essa pessoa não está escolhida ainda, vai ser uma pessoa do nosso grupo. Mas essa pessoa não está escolhida ainda, porque a gente vai pensar, no momento que a gente tiver que pensar a eleição, a gente vai pensar nisso. Eu acho que esse ano, como o Sergipe está numa situação financeira muito melhor, está numa situação muito melhor do que quando eu assumi, né? Pô, antes com dívida e tudo mais, é mais difícil alguém querer se candidatar, venhamos e convenhamos. Agora, sem dívidas e tudo mais, acaba que as pessoas se animam um pouquinho mais, porque é menos trabalho, ninguém vai precisar remar tanto como eu remei, né? Mas a gente vai também marcar a nossa presença, será possível que esse trabalho todo que a gente teve, a gente vai chegar e vai se retirar agora e vai jogar no lixo? Não, é um trabalho de um grupo que está aí, né, que vem trabalhando, várias pessoas que estão nesse grupo, e a gente vai lançar no momento oportuno. Eu acho que muita gente está antecipando isso aí, sabe? Às vezes até pensando num momento eleitoral, não só do clube, mas eleitoral
fora, sabe? E eu acho que o clube não ganha nada com essa antecipação. Eu acho que a diretoria tem que focar em ganhar o estadual agora. É isso que a gente tem que focar e é nisso que a gente está focando. Eu não acho que é momento de eleição agora. Mas a gente vai ter sim um candidato nosso. Tem uma pergunta de Breno aqui, do Gêmeos, sobre o sentimento que você tem em estar gerindo o clube do seu coração. Cara, é difícil até explicar, porque acho que todo torcedor já chegou e disse, pô, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Mas eu uma vez na arquibancada, eu parei, pensei assim, eu disse, poxa, um dia se eu estiver ali, eu vou fazer diferente, eu vou fazer desse jeito e tal. E sabe quando você se mentaliza e visualiza você ali? E eu consegui visualizar eu ali, porque eu sempre fui um cara muito inquieto, eu sempre fui um cara que... Eu nunca fui muito de estar criticando, não vou dizer que eu nunca critiquei ninguém, mas eu nunca fui de estar só criticando e não fazer nada. Eu sempre fui de botar a mão na massa, sempre, desde torcedor. Pô, todo mundo vai lembrar de um mosaico de cartolina que foi feito no Batistão antigo ainda, né? Aquela cartolina foi cortada lá em casa, eu, meu pai e minha mãe, na mão, minha mãe terminou depois de cortar com a mão inchada. Juro pra você, com a mão inchada. Faixas transversais e tal. Eu e meu pai, a gente tomava a frente disso, chamava todos os colegas que estavam ali, setor B e tal. Claro, não era só meu pai, tinha todo mundo, mas a gente tomava a frente. A gente tomava a iniciativa, a gente buscava, a gente ia atrás de pessoas para ajudar financeiramente, e a gente comprava, a gente fazer. A gente chamava a gente fez na reabertura do jogo aquela questão dos extintores. Pô, eu rodei as casas de extintor todinho de Aracaju. Fui eu que fui, mas algumas pessoas, nossa, entendeu? Então, testando, a gente testando um pó com farinha, então eu sempre fui inquieto. E foi assim que eu entrei no Sergipe. Eu entrei em 2014, após a gente ter sido eliminado, aquela situação toda em 2014, teve uma reunião do conselho e eu fui para a reunião do conselho sem ser conselheiro. Fui para a reunião, levantei a mão quando estava falando de dificuldade financeira, tal, disse, pô, porque o clube não faz um programa sócio-torcedor para ajudar, para poder a gente ter como contribuir. E aí Reinaldo me desafiou naquele dia, disse, você faz? Eu disse, me dê condição de fazer o que eu faço. Ele fez, então pronto, você vai fazer. E foi assim que eu entrei no clube. A gente criou, eu e meus amigos, nos juntamos, criamos o programa de sócio-torcedor do clube que não existia e está aí até hoje, né? A gente teve que, inclusive, criar uma associação sem fins lucrativos para poder ter como receber o valor do sócio, porque não podia pelo clube com as contas todas bloqueadas. Então, foi todo um trabalho. Através disso, eu virei conselheiro, né? E em 2019 surgiu a possibilidade e eu fui e me candidatei. Então, cara, é gratificante. Por um lado, é muito gratificante, porque você realmente se realiza. Você está fazendo um trabalho pelo seu clube que você ama de todo o coração, pelo clube que você quer que as coisas dê certo, você conseguir ver isso acontecer, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Só que também tem um lado ruim, tem um lado das injustiças, tem um lado da inveja, tem um lado de pessoas que não ficam satisfeitas em ver a coisa acontecer somente pelo fato de não ser... Então, assim, tem os dois lados. Tem os dois lados e eu sabia disso. Eu sei que o cargo de presidente e de treinador não é fácil. Porque quem roda primeiro na pedrada é a gente. Quando ganha são os atletas, é o conjunto, é o grupo. Nem todo mundo lembra dos presidentes, né, quando é campeão. Pô, eu fui bicampeão estadual. Quantas pessoas podem dizer que foi bicampeão estadual? Né? Eu consegui ter o marco de algumas coisas, como a resolução da dívida trabalhista e tal. Então isso pra mim é um orgulho, tá lá, tá na história. Eu não vim atrás de reconhecimento. Eu vim atrás de fazer um trabalho do que eu acho que era o mais correto pro clube. E assim tem sido feito, não só eu, não só a Hernan. Esse pessoal que está comigo, meus diretores que estão comigo desde o início, os que chegaram, que estão aí apoiando até hoje. Então, realmente é muito gratificante. Eu não sei nem explicar, mas uma coisa eu lhe digo, a gente nunca foi de estar falando muito e fazendo pouco, a gente sempre foi de fazer. Tanto é que eu meti a cara, botei a cara a tapa e fui fazer. E graças a Deus eu acho que eu já consegui fazer muita coisa. Você falou do sócio torcedor aí. Eu estava conversando com um amigo meu agora no carnaval e eu tinha comentado com ele que possivelmente seria você o próximo convidado aqui do programa. Ele falou, rapaz,
Pergunta a ele uma questão sobre o sócio torcedor. Se tem um trabalho a ser feito para quem vem pagando ano a ano completo, sem deixar, por exemplo, muita gente paga ali enquanto sai está jogando e aí paga e no início do ano seguinte acaba retornando. Se tem algum projeto, de algum benefício, alguma vantagem para esse torcedor que vem ano após ano fazendo esses pagamentos? Então, existe um benefício automático que a pessoa pede quando deixa de pagar, que é a questão, se ela não é obrigada a pagar contínuo. Ela pode parar agora, retornar mais na frente, a gente não cobra o que está atrás, até porque é uma contribuição. Mas automaticamente ela perde o direito de votar. Sim. Porque para votar no nosso estatuto ele tem que ter no mínimo um ano ininterrupto de sócio adimplente. Então isso já é uma situação. O direito a voto, que inclusive o estatuto foi mudado durante a nossa gestão, o direito a voto, quando eu fui eleito na primeira vez, o sócio torcedor não tinha direito a voto. Né? Eu fui eleito somente pelos conselheiros. Na minha reeleição foi chapa única, mas já foram com os sócios votando. O sócio tinha que ir lá votar, a gente tinha que ter um quórum mínimo, né, de sócios votando. Então, esse é o primeiro grande benefício. Segundo, é que a gente, além do benefício da entrada dos jogos, a gente tem outros benefícios. A gente tem descontos, a gente tem quem é sócio, só com os descontos ele consegue tirar uma mensalidade dele, se ele for utilizar todos os descontos. É porque às vezes a gente não se atenta e tal, mas é interessante, é uma coisa pra gente pensar mais pra frente. Já ocorreu de a gente fazer um ano, teve um ano que a gente fez, foi a questão de quem... porque também tem que ver o valor do programa. Sim. Né? A gente chegou a fazer uma vez com um sócio ouro, quem fizesse o pagamento do ano todo, ganhava uma camisa, já aconteceu. Né? Então assim, tem que ver também o valor da contribuição do sócio. Porque se você for olhar, o clube teoricamente toma prejuízo pelo, vamos dizer, o sócio prata. Que quem pegou, por exemplo, na Black Friday, 30% de desconto, está praticamente dando de graça nos jogos, vamos dizer assim. Por quê? Porque um ingresso 25, 30 reais a depender do jogo, o cara pagou com a Black Friday 30% de desconto dos 50 reais, entendeu? Então, assim, mas o que é que a gente quer? A gente quer número. A gente quer o sócio, por isso que a gente fez a Black Friday, por isso que a gente incentiva todo mundo a ser sócio. Porque a gente quer várias pessoas ajudando o clube, independente da situação do clube. A gente não está vendendo pacote de ingresso. A gente está vendendo e o torcedor tem que mudar essa concepção. Não adianta o torcedor dizer que, isso eu já falei outras vezes, não adianta o torcedor esperar um bom momento para estar junto. O torcedor tem que estar junto para poder o bom momento ser viabilizado, para que esse bom momento aconteça. Parece demagogia, mas não é, velho. Não é. Hoje, o nosso sócio torcedor é a nossa segunda maior fonte de renda, tirando o patrocínio principal, o segundo é o sócio torcedor. A gente tem realmente um retorno financeiro legal. E a gente está tentando investir nisso. Com essa mudança recente agora para futebol card, melhorou bastante em termos de retorno para o torcedor, em termos de relacionamento mesmo com o torcedor. Então a gente está tentando evoluir cada vez mais essa situação dos sócios. Ele falou o seguinte, ele falou, sei lá, porque o torcedor ele é muito... o visual, né? É o material, aquele negócio mais assim. Vê a possibilidade, determinado tempo de sócio torcedor que você tenha, e se você adimplente esse período, ganhar uma camisa oficial, a camisa oficial do ano seguinte, que vai começar a temporada, o sócio ganhar. Claro, como você disse, dependendo do programa, se isso vai ser... Vou lhe passar uma situação. A gente quer abrir treino para o torcedor. A gente teve um amistoso, a gente colocou entrada só pro sócio. Meu amigo, o que eu tomo de pancada de abrir só pro sócio, você não tem noção não. É pancada de tudo calado que eu não vejo nem de onde vem a pedrada. Mas, poxa, eu tô errado. O sócio ele tem que ter um benefício maior do que o torcedor. O sócio pede um benefício. Eu dou esse benefício. Aí eu tomo pedrada de tudo calado. Pô, a gente também tem que entender. Inclusive uma forma de incentivar o cara. Pô, seja sócio, você vai estar lá. Vai estar lá. O cara tem que entender que ele tem que estar junto. E ele sendo sócio, ele está junto. Ele faz parte desse processo. Então, para você ver, até quando a gente quer fazer alguma coisa que agrade o sócio, é difícil. É difícil. A gente ia tentar abrir o treino no Clássico. Só que, infelizmente, não conseguimos pelo tempo que a gente teve. No sábado a gente teve que trabalhar por questão tática, não abrimos. Só por isso, mas ia abrir. Aí, a dúvida, e aí?
abre para todo mundo ou abre só para sócio? E ficamos nessa dúvida, e por sorte não teve que resolver sobre isso, por quê? Porque não teve, mas e aí? Mas nessa mescla, Renan, o sócio ele entra gratuitamente, não é um gratuitamente, porque ele paga a mensalidade dele, e o cara que é o torcedor comum, bota uma taxa lá de 15 reais. Aí ele vai me xingar do mesmo jeito, vai dizer que como é que pode pagar 15 conto para assistir um treino do clube. E se o clube estiver perdendo, aí é que vem meu chumbo grosso. Entendeu? Então assim, velho, não é fácil. Não é fácil. Porque todo mundo tem um argumento, todo mundo tem o seu lado, tá olhando o seu lado. E eu entendo quem fala, eu juro que eu entendo. Mas eu estou também trazendo o nosso lado para que os torcedores entendam o que é você lidar com torcida, o que é você... Pô, o sócio precisa de um benefício, eu concordo. Eu acho que o sócio ele tem que ter um benefício a mais do que o torcedor que não é sócio. Pô, ele tá ali junto todos os meses do ano, independente do que aconteça com o clube. Ele não vai só para um jogo que ele quiser, não. Ele tá ali e já pagou a cota dele. Mas e aí, quando a gente faz? Entendeu? Então, não é simples, mas a gente, inclusive nosso marketing aqui também, a gente tá ouvindo e vai pensar aí em possibilidades e benefícios para o sócio. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do governo do estado ter trazido de novo o programa do Gol da Gente. É o antigo Gol da Sorte. Ele quer saber se houve reunião com os diretores dos clubes ou algo do tipo, porque na opinião dele vai cair o número de sócios pela facilidade de troca de ingressos agora, é algo do tipo. Cara, a gente entende que não cai. Por quê? Porque são públicos diferentes. Quem vai trocar a nota é o cara que vai alegar que não tem como fazer um programa de sócio. Um cara que pode fazer um programa de sócio, ele não está olhando só também o ingresso. Aí volta aquela questão do ingresso. O programa de sócio não é um pacote de ingressos. Sim. O programa de sócio é um programa de benefícios, em que o cara tem desconto nessa camisa, em que o cara vai na loja, tem todas as outras camisas e produtos para ter desconto, em que a gente vai, no momento desse, abrir um treino desse só para o sócio, em que a gente vai fazer um evento de um lançamento de uma camisa exclusivamente para os sócios, uma camisa 3 esse ano, quem sabe, né? Então, assim, tudo isso. Então, o programa pode ter uma queda? Pode, de quem esteja fazendo conta, isso aí, mas eu acho que hoje a gente conseguiu, tá conseguindo conscientizar os nossos erros. A gente não chegou em mais de 1.000 à toa. Não foi só na troca do ingresso, não foi só ele ser sócio pela troca do ingresso. Então tem essa conscientização e eu acho que a gente não vai ter tanto esse impacto. A gente ainda não teve uma conversa com eles de como vai funcionar. Ficou de marcar essa reunião antes do lançamento para eles explicar, mas eu acho válido. Eu acho válido o programa. Tanto é que eu apoiei, inclusive, quando fui candidato, era uma das minhas pautas, porque eu acho que é importante. Porque eu acho que a gente tem que dar oportunidade a todo mundo de estar no estádio, né? E outra, é uma cota só que vai estar disponível para aquele jogo. Não vai ser, todos os ingressos vai estar disponível. Então é uma cota, quem não correr vai perder. Fora que a gente sabe que tem cambista aí que vai pegar um monte, então nem todo mundo vai ter esse benefício aí, então eu acho que não vai interferir tanto não. Eu acho que assim, facilita, mas vai fazer com que o Batistão volte a ter um público maior, ter uma média de público maior, como era na época do Gol da Sorte. Eu acho importante também. E eu acho que, como o Hernan falou aí, são públicos diferentes. São públicos diferentes. Deixa eu ver mais isso, aqui. Tem mais algum aí? Aquela lá de Saulo eu vou deixar por último. O torcedor botou aqui: presidente, qual é a nossa realidade financeira? Qual o projeto esportivo para o acesso à terceira divisão? A gente tem um orgulho de 2 anos seguidos. Nós somos a primeira diretoria que apresentou um planejamento desportivo financeiro para o clube. Ano passado a gente apresentou, esse ano a gente apresenta para os conselheiros, né? E nesse planejamento esportivo financeiro a gente apresentou todo o orçamento que a gente ia ter, que estava pelo menos planejado. Você sabe que o planejamento não é o que se executa. A gente tem a gente se planeja com o que a gente prospecta e vai buscar isso ou melhorar isso. E a gente também passou a parte futebolística. Então passamos toda a situação de base, como a gente já explicou aqui algumas coisas.
de tentar transformar nesse ano o clube em um clube formador registrado oficialmente, de realmente ter o certificado de clube formador. O nosso planejamento, contratamos atletas para a temporada toda, então o acesso à Série D passa por isso também. O fato de a gente ter ido buscar junto aos vereadores as emendas, o pessoal viu que a gente foi lá, conseguimos com os vereadores, nós vamos ter um valor que ultrapassa, tanto o Sergipe como o nosso rival, a gente vai ter valores que ultrapassam R$ 1 milhão, né, de verbas oriundas dos vereadores. Claro, essa verba não é toda para investir no futebol, minha gente. Ela tem que ser investida em base, ela tem que ser investida em N fatores, em estrutura, N fatores do clube. Mas, claro, vai ser uma ajuda importante para uma possibilidade de, quem sabe, um acesso à Série D, na Série C, durante a Série D. Tanto é que a gente está aí, junto aos vereadores, tentando que pelo menos parte disso aí seja pago ainda no final do estadual, para que a gente possa utilizar disso. Então a gente tem um planejamento, né? A gente tem um orçamento para o ano, e atletas que são voltados para isso. O perfil de competição do estadual e da Série D é muito parecido. São competições que a gente vai disputar em campos difíceis, vai jogar fora muito difícil, você tem que fazer o dever de casa, tem que buscar pontinho fora. É muito parecido com o estadual da gente, muito. Então, o perfil de atletas que foi contratado, o perfil de treinador, o Marcelo Martelo tem 3 acessos, sei lá, o título de brasileiro. B para A. Então, Santa Cruz, né? Então a gente montou nesse sentido. Tem toda uma estrutura, toda a questão de base, investimento na base, tudo isso é voltado para o planejamento estratégico que a gente montou de esportivo. E financeiro foi o que a gente trouxe, de a gente não gastar. Tem o orçamento de patrocínios, de receitas que vão ter durante o ano, e não gastar além disso. Tanto é que estava conversando com o presidente do nosso rival, inclusive é um cara fino trato, não tem problema nem com ele, nem com o anterior. Caras que são parceiros fora de campo, a gente tem que entender isso. Sergipe Confiança, fora de campo, tem que se ajudar. PagBet a gente fechou junto, nos dois, entendeu? Pô, só queria entrar nos dois, vamos junto, fechamos lá o patrocínio, então a gente tem que entender que fica para dentro de campo a rivalidade. Claro que eu não vou beneficiar os caras, nem eles vão me beneficiar, mas o benefício mútuo, ele é válido, e ele é feito há muito tempo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Olha os patrocínios do Inter e do Grêmio, pode olhar, 90% igual. 90% igual. Então, a gente conversando, a folha de atletas do nosso rival é de R$280 mil. A nossa é 180 mil. Façam aí o comparativo, entendeu? Sinceramente. Então, assim, esse é o planejamento, é trabalhar dentro do orçamento. Eu perguntei, bicho, como é que vocês estão pagando folha? Porque aí ele me explicou que eles conseguiram evitar bloqueios e tal, estão fazendo o trabalho deles lá. Sim. Então, mas eu mesmo teve atleta que está lá, que eu busquei, mas que me pediu R$25 mil, 30, e eu não tive condição de trazer e não trago. Eu às vezes deixo trazer um atleta por R$1.000, R$2.000, se não tiver dentro do orçamento, porque não adianta a gente fazer loucura. Não adianta. E não adianta dizer, se trouxer esse atleta vai ser certeza. Você teve o Real Madrid dos Galácticos e o que é que ganhou? Só um exemplo chulho, totalmente fora da nossa realidade, mas, cara, não existe certeza no futebol. O campeão em 2019 foi o Feira Paulistano, com uma folha, sabe, um time que estava disputando zona de rebaixamento. Quando o Betinho entrou, os caras se juntaram e foram campeões estaduais. E é esse o futebol é apaixonante por causa disso, porque ele não é uma matemática. Se fosse por isso, a gente não tinha passado de fase no passado na Copa do Nordeste, a gente não tinha derrubado Vitória, a gente não tinha feito o que a gente fez. Então, o futebol, ele é feito de planejamento e você buscar fazer com que esse planejamento seja o mais próximo possível, que você consiga concretizar o mais próximo possível. Então, a gente se planejou, como todos os anos, na Série D, a gente não larga a Série D, mas Série D são 64, entram 4. Não é fácil, não é fácil. Isso não é desculpa, mas não é fácil. A Série D eu chamo de inferno, e o professor também, por coincidência, ele também chama. Professor Martelo, porque, meu amigo, que competição difícil. Você vai jogar fora do estado, você pega bandeirinhas caseiros, que várias vezes dá impedimento que não existe. Você vai jogar aqui, às vezes é contra a gente. Então, sabe? Então, presidente, como você estava falando do presidente do nosso rival aí, acho que
que muito chamou muita atenção no clássico foi seu discurso lá dentro do vestiário, diante de uma fala que ele teve pouco antes do jogo. Eu acho que isso aí mexe de fato com o jogador. O jogador nunca quer perder, ainda mais um clássico. E de fato a entrega dentro de campo foi sensacional dos jogadores. Cara, quem me conhece, quem vê o meu trabalho dentro do clube, sabe que eu tô 100% lá. Eu acompanho todos os processos do clube. Todos. Desde o marketing ao financeiro, ao trabalho dentro de campo. O professor chama um jogador, já sei quem ele vai mexer. Eu já sei o que ele vai fazer. Porque eu assisto treino, eu estudo. E eu faço parte também, eu tô lá, todo vestiário eu tô lá. Só não tive quando eu fui punido lá, né, fiquei suspenso, mas eu tô lá. E sempre deixo espaço para eles, mas de vez em quando eu dou uma... teve aquele ano que foi na semifinal contra o nosso rival também, aquela questão das mães, que falei, era Dia das Mães, falei o nome das mães dos caras e aquilo mexeu e a gente conseguiu classificar ali e me deu esse estalo também nesse jogo. Foi, na verdade, na véspera tava ali na beira do gramado, aí Saulo, que foi diretor de futebol nosso, passou para Geraldo, que é nosso diretor administrativo, disse, o presidente do Confiança falou isso e tal. Aí Geraldo me falou, eu disse, bom saber, vou usar, todo combustível que a gente tiver, a gente tem que usar a nosso favor. E aí fui lá, passei pros atletas, porque é isso, a gente tem que usar das armas que tem. E eu conhecendo um pouquinho do como é esse bastidor do futebol, utilizei disso aí. Até depois conversei com o presidente do nosso rival e ele até falou, eu não falei daquela maneira como você falou ali, eu falei de uma maneira diferente. Chegou pra mim daquela maneira, passei pros meus jogadores, você falou mais ou menos parecido. Então, passei pros caras e deu certo. Consegui incentivar eles e faz parte. E até ele me disse que alguns conselheiros foram reclamar com ele, que ele continua tendo relação comigo, mesmo tendo feito isso. Ele não falou nada de mim. Eu não falei nada dele. Eu falei do presidente que estava dizendo que ia ser campeão. Com 100%. E ele entende totalmente isso. E eu entenderia se ele usasse qualquer frase minha para motivar o time dele. E isso é do jogo. É do jogo. Então, assim, tudo que... Eu me dedico 100%, sabe? O máximo que eu posso, eu me dedico. E o que eu puder contribuir, eu vou estar ali contribuindo. Tem uma pergunta aqui sobre o fabricante das camisas. Como foi fechado o contrato? Se foi até o final do seu mandato? Se foi até posteriormente? Algo do tipo. A LWGA, ela patrocina a gente, né? A gente tinha a marca Gipão, em que a gente comprava, adquiria o enxoval e vendia para poder compensar os valores até o momento que a gente, depois de ter o enxoval pago, a gente passaria a receber. Mas todo mundo procura patrocínio, que é onde você recebe um enxoval de patrocínio e vai recebendo royalties das vendas. Nós fechamos a parceria com a LWGA já desde o ano passado, né? E ela já fabricava, por exemplo, essa camisa, que é Gipão, que foi a de 2022. Ela já fabricava, mas era com a marca Gipão, era em outro formato. E aí, a partir de 23 e 24, a gente fechou com patrocínio. Eles têm contrato até esse ano, até o final desse ano. E, cara, tem sido uma parceria interessante. Agora que a gente retomou a loja pro clube, deu uma guinada lá, vocês estão vendo aí muita camisa na loja, muitos modelos. É realmente para dar opção pro torcedor mesmo, né? Democratizar. A gente tem modelo lá de 80 conto, né? Sim. Como tem também a camisa oficial. E não vai parar por aí. Em breve a gente vai dar uma reformada na loja, a gente tá planejando, mas tudo aos pouquinhos. Primeiro de tudo, que a gente fez? Trazendo a loja de volta. Vamos colocar a camisa pro torcedor. O torcedor tem que ter camisa para comprar e camisa para ir pro jogo. E tá acontecendo. Estamos colocando camisa para vender, tá esgotando, graças a Deus, o momento tá bom, tá indo. E assim a gente pretende manter. Mais alguma, Rafael? Tem uma pergunta sobre o jogo do Flamengo. O senhor acha retrocesso ou avanço o jogo do Flamengo aqui? Os clubes deveriam ter peitado a FSF, mas são coniventes. Cara, quem fala uma frase que a gente é conivente numa situação dessa, não entende nada do que está acontecendo dentro do futebol, dos bastidores. O que é que um clube tem a ver de ter que peitar a federação ou bloquear de que outro clube venha jogar aqui? A gente não tem nem gerência sobre isso.
As pessoas precisam entender como é que funcionam as coisas para poder falar. A gente não tem gerência nenhuma sobre isso. O Flamengo poderia jogar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Quem está organizando o jogo é a Federação Carioca, não é a Federação Sergipana. A Federação Sergipana dá o aporte. Claro, são federações, elas são co-irmãs e elas têm um aporte na toda a estrutura e etc. E ocorreu esse jogo. Pô, eu só torço pro Sergipe. E isso eu lhe digo. Eu não iria, não vou para esse jogo, eu só torço pro Sergipe, só vou pro jogo do Sergipe. Não seria eu uma pessoa trazer um jogo desse para cá. Mas também a pessoa dizer que os clubes são coniventes, que tem que peitar a federação, não tem nem noção do que está acontecendo. Uma pessoa dizer isso, me perdoe, mas não sabe nem o que está acontecendo. Então não é bem por aí. Né? A pessoa tem que sair um pouquinho da utopia e vir botar o pé no chão para entender como é que as coisas funcionam, para a partir daí emitir uma opinião. Eu, sobre essa questão do jogo, apesar de ser rubro-negro também, minha paixão principal é o Sergipe, é o time da minha cidade, o time da minha terra, o lugar que eu nasci. Eu não sou a favor muito porque ultimamente tem tido uma grande quantidade de jogos e isso desgasta o gramado do Batistão. Então você ainda vai trazer um clube de fora para jogar aqui, para desgastar ainda mais o campo. Então nesse ponto eu também não sou a favor. Mas vejo como certa a sua resposta dessa questão de conivência ou não, porque infelizmente não depende do... E são N fatores, Rafael. São N fatores que estão ali envolvidos para trazer esse jogo. Existe um fator do governo, da questão do turismo, da questão da visibilidade do estado, da cidade. Existe um fator de quem vai faturar com aquele jogo ali, empresas daqui vão faturar, hotelaria que vai faturar. Existe também. Então existem N fatores. Mas quem sou eu, o clube, como Sergipe, para ter que peitar isso ou até... Nem é tanto também federação isso, são várias questões, né, que estão envolvidas nisso aí. Então assim, não tem questão de peitar, os clubes não tem como vai estar uma situação dessa. Sim. Primeiro que o Batistão não é nosso. É estadual. O Batistão é estadual, o governo do estado tem que manter o Batistão. Não é isso? Então ele tem que também ver meios de o Batistão ser financeiramente viável. Foi um dos meios? Foi. É o meio mais correto? Cada um emite a sua opinião sobre isso, eu não vou emitir. Mas todo mundo tem que buscar a viabilidade financeira. Sim. Então assim, acho que não vale nem muito a pena a gente estar perdendo tempo com um assunto desse, sabe? Sim. Alguém encerrou as perguntas, e aí? Deixa eu ver... Reforços... Quero saber se ele acha se errou ou não em demitir Rafael Jacques em 2023. Se depender só de mim, eu não tenho demitido. E ele sabe disso, Rafael. Rafael é um amigo meu hoje, cara do bem, cara super inteligente, dos melhores treinadores que já passaram aqui. Cara super dedicado, trabalhador ao máximo. Cara que bota realmente... Só respira o time, o futebol, a equipe dele. E naquele momento da demissão, se dependesse só de Hernan tomar essa decisão, Rafael não tinha saído naquele momento. Mas não dependia só de mim. Né? Como eu disse, sempre as decisões são tomadas a quatro mãos. Você nunca vai ver uma decisão monocrática de Hernan no Sergipe, porque Hernan quis. Nunca vai ter porque Hernan quis. Sempre vai ter, no mínimo, uma discussão e pensar. Pode ficar que no final fique para eu definir, mas no mínimo vai ser discutido com todo mundo. E foi discutido e o momento eu era voto vencido. Então eu fui voto vencido, eu democraticamente aceitei. E a torcida, inclusive, no momento estava sem saco e tudo mais. Se ele tivesse ficado, eu tenho certeza que a partir do jogo seguinte ele já tinha ajustado o time. Ele testou duas situações na Série D, atletas novos que tinham chegado. Na sequência ele ia acertar, sabe? Ele já tinha feito, já tinha visto quem estava rendendo, quem não estava e com certeza ele ia... Mas a gente também não tem como dizer porque não fez, né? Não ficou. Mas naquele momento, se dependesse só de mim, eu não teria demitido. Acho que para finalizar as perguntas aqui das caixinhas, só Saulo perguntou. Só para você ver como são as coisas. Sergipe CRB. Sergipe, na verdade, lá, estreia do Sergipe na Copa do Nordeste. Um torcedor chegou para mim, no meu ouvido e disse: esse treinador não presta pro Sergipe. A gente tava começando. Entendam
Entendeu? Então, O torcedor é complicado. Pra medir essa questão da paixão aí, com razão. Às vezes, eu também, lá na arquibancada, porra, mexe no time, tá errado, tá vendo, tá errado. É normal. Depois você com a cabeça fria, peraí. Realmente, naquele determinado ponto ele tinha razão. Naquele outro eu tava com a razão. e tem coisas que só o treinador ele sabe o dia a dia dos jogadores. Ele sabe quem treinou bem, quem tal. Às vezes tem treinador que aposta. Não, eu não vou tirar esse cara porque ele vai melhorar. Agora se eu vou orientar ele melhor, ele vai melhorar. Tem treinador que faz isso. Tem outros que não, que já muda logo e tal. Então, só o treinador sabe o que é o dia a dia. Só o treinador tá ali vendo quem é que se dedicou. E eu mesmo, eu gosto muito de treinador que faz aquilo ali pelo mérito de trabalho. E ultimamente nós temos, os treinadores que passaram aqui têm feito dessa maneira e eu acho isso muito legal. A gente tem um exemplo claro nesse ano, que é o Tony, né? Tony, eu ia falar Cansei dele de reclamar aqui de Tony e tudo mais, e nos últimos jogos ele vem num crescente muito grande, né? Sim. Tony teve uma resiliência muito grande, né? Porque Tony ele deu um azar, vamos dizer assim. Porque no primeiro jogo ele perdeu um pênalti, isso marca. Né? Você travando, perdeu um pênalti no primeiro jogo, não fez gol. Segundo jogo, ele teve uma furada que provavelmente ele não faria aquele gol, era muito difícil, estava sem ângulo. Mas furou, ficou marcado, fez um jogo da poxa, né? Aquele jogo. Fez o pivô, deu passe e tal, recebeu. Mas o que é que marcou? Aquilo ali. No último jogo agora contra o Carmópolis, a bola quicou, quando ele vinha, o gramado ruim quicou e botou pra cima. Depois a gente ganhou com o gol dele. Então assim, cara, o torcedor, e é normal, o torcedor, a maioria, olha somente os fatos do jogo. Resultado, um fato que ocorreu e aquilo marca muito pro torcedor. A gente não, a gente como diretoria, eu tenho que entender um pouquinho de tática, eu tenho que entender um pouquinho da função tática de cada jogador. Tem jogador que às vezes não aparece pro jogo, mas fez uma função tática da poxa pro time. Segurou o time nas costas, às vezes, e nem apareceu pro jogo. Às vezes o cara nem lembra que aquele jogador tava ali. Foi mal. Não apareceu? Então, Tony vem fazendo bons jogos. Se você for olhar ele taticamente, ele faz a função, ele segura 2 zagueiros. Primeiro que ele segura 2 zagueiros lá dentro. Ele faz um pivô muito bom. Ele tem uma boa finalização. Só que realmente é momento, às vezes acontece e lembra muito. Não estou comparando nem nada, mas me lembra muito o início de Paulinho Simonato. Paulinho Simonato no começo foi muito criticado, porque perdia alguns gols e tal. Aí até o cara pegar o jeito da coisa aqui, depois o Paulinho hoje é ídolo da torcida, né? Todo mundo lembra dele que é pra retornar e tudo mais. Terminou fazendo gol de título, tudo. Então assim, pode lembrar, pode puxar na memória. No começo do Paulinho não foi muita crítica. E o estilo dos dois são parecidos, não são tão altos, são troncudinhos, tal. Tem gente que diz que Tony é gordo. Minha gente, Tony tá dentro do peso. Tony é forte. No dia que eu estive lá. Nós não temos nenhum atleta acima do peso. Você viu ele pessoalmente, de perto. Tony, ele é forte. Né? Então, o pessoal tenha paciência que o nosso elenco é qualificado. A questão de Tony também é porque por causa da sombra dele, né, que é grampola. Que tem muito disso também. A torcida é muito agarra no pé por causa disso. Mas hoje, sinceramente, pra mim, eu vejo Tony como titular. Quando se iniciou a temporada, eu visualizava Grampola como titular, dependendo da condição física que tivesse. E a gente tem que entender, todo mundo chegou dia 1º de dezembro, Grampola chegou 1º de janeiro. Sim. Grampola perdeu 30 dias de pré-temporada. Né? Então assim, Grampola tá pegando, é muito mais difícil, é até mais demorado você pegar condicionamento físico durante a competição do que fazendo pré-temporada. Então, Grampola também ainda tá pegando um condicionamento físico, né? Grampola tem já seus 30 e poucos anos, então tem isso também. A gente tem que entender que Grampola hoje não joga um jogo todo, não joga um jogo completo. Então tem todas essas situações, e além de Tony, eu acho que o Tony tá bem também. Então, Grampola também entra bem. Então, eu acho que assim, é muito de dia a dia, o treinador ver como é o trabalho e de entender o que é que ele tem ali. E eu acho que é uma coisa muito importante desse grupo que a gente tem. A gente tem um banco muito bom. Todo mundo que entra mantém a qualidade do grupo. Entendeu? Então isso é importante. Por exemplo, a gente perdeu o Tony Maraial, que é um baita lateral, renomado. Dudu entrou, tá dando conta do recado. A gente tem na lateral esquerda 2 bons laterais, Edivane e Ian. Então, assim, a gente tem em todas as posições. A gente tem, graças a Deus, porque a gente tá tendo muita lesão, inclusive. Se a gente não tivesse esse banco assim, a gente não tava
onde a gente está brigando pela ponta da tabela, graças a Deus a gente tem um grupo mesmo, realmente qualificado. A gente olha e o professor fala todos os dias, trabalhem, porque às vezes um de vocês é o que vai entrar e vai resolver um jogo, porque às vezes é nenhuma dessa que entra um jogador e não sai mais, como foi a situação de Yuri. E Yuri, a princípio, estava subindo da base, era a quinta, sexta opção da zaga. Caiu no colo de Yuri. A Yuri abraçou. Como, por exemplo, a gente tem hoje Tony e Grampola, mas a gente tem o Luiz Cláudio como também centroavante, que está ali babando por uma oportunidade. No momento que a gente não tem algum desses dois, o Luiz Cláudio vai para o banco. E provavelmente vai entrar durante o jogo. E quem sabe se o Luiz Cláudio vai lá e faz 2, 3. Então, Conheço minha muito gente, Luiz Cláudio e torço muito por acontece. Então, a gente tem um grupo muito qualificado. E nossa base, os meninos que subiram são muito qualificados também e fez esse grupo tá como está aí. Me veio uma coisa na cabeça, rapidinho. Me veio uma coisa na cabeça que você falou que sempre está acompanhando os treinos e tudo mais. A questão do Dudu. Você falou que o Dudu abraçou a oportunidade e tudo mais. Só que o Dudu, na verdade, foi contratado como extremo, não como lateral. E tem o Maicon como lateral. A gente queria saber se é problema físico, algo do tipo do Maicon não está sendo quando a gente contratou aproveitado. O Dudu, tanto o Dudu como o Maicon, a gente sabia da versatilidade dos dois. Maicon joga de lateral e joga de volante. Dudu joga de lateral, de extremo e de volante também. No CRB ele fez essas 3 funções já. Quando a gente trouxe os dois, foi pensando já nisso. A gente tinha um jogador, não sei se vocês lembram, o Danielzinho. Sim. Era um jogador que jogava de ponta, jogava de volante, jogava de lateral e fazia bem em cada função. O Wesley também. O Wesley fez isso várias vezes. Então é importante você ter atletas desses no elenco. E aí, na época da escolha do lateral direito para substituir Tony, foi por momento. Dudu estava num momento. Dudu tinha entrado já como ponta no primeiro jogo, né? E depois, como ele já tinha entrado, o professor botou ele como lateral, porque ele veio como lateral também. A gente sabia que ele era lateral. Então o torcedor tem que... O torcedor não adianta o torcedor taxar um cara é tal posição. Ainda mais um jogador jovem, como é o Dudu. Um cara como Aragão, na idade que tem, joga de zagueiro e joga bem. Jogou de lateral direito. Já jogou de lateral direito e joga bem. Então assim, não adianta o torcedor querer taxar tal jogador, é só aquela posição. Não, ainda mais um cara jovem como é Dudu. Então assim, o Yuri estava treinando de volante antes de assumir a zaga. Foi muito bom para ele porque ele melhorou a qualidade do passe dele como volante. Ele teve que melhorar a qualidade do passe dele. Ele não tinha uma qualidade de passe tão boa. E pode jogar de lateral esquerdo também. E joga também lateral esquerdo. Então, minha gente, o futebol tá moderno, tá muito versátil, é muito físico, muita aplicação tática hoje em dia. Então, não vamos colocar situações definitivas dentro do grupo. O grupo tá totalmente fechado, né? Muito. Focado Esse pra buscar o grupo... título. Esse grupo tá dando gosto de ver, assimila bastante o trabalho, sabe? Assimila o foco em si. Aprenderam um pouquinho com alguns tropeços do início e estão focando. Vocês podem ver aí que determinação não está faltando para esse grupo. E eles são muito aplicados no trabalho dia a dia. A gente vê que tem vários líderes dentro do campo também, né? Não fica só concentrado em um. Muito bom. Tem Aragão, tem Penalva. O próprio Ian Barreto também. Rafael Vila, quando tá em campo. Pra finalizar, a pergunta de Saulo, ele quer saber seu shampoo. Meu shampoo foi uma cirurgia. Uma cirurgia para colocar cabelo aqui. eu tenho uma última pergunta só em relação a como você, como presidente do clube, lida em relação às páginas que tem o clube, como o Rafael tem, como eu tenho. A gente viu um exemplo do CRB recentemente, que no final do ano chamaram os caras, todos de página, para fazer, foi um amistoso, se eu não me engano. Os caras têm muito acesso ao clube, não para divulgar coisas ruins, claro, sempre visando em crescimento do clube. Aí a gente agora está até com um pouco mais de abertura, lógico, por tanto que você está aqui também, conta, né? Mas antigamente a gente via muito bloqueio, assim, a gente tentava falar, nunca tinha resposta, algo do tipo. Aí eu quero saber sobre isso. Vamos lá, a gente tem alguns pontos a tratar em relação às páginas de torcedores, né? Eu vou falar primeiro um ponto que me incomoda.
Para mim me incomoda muito uma página sem identificar quem é o responsável por essa página, o administrador. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter lá na página era administrador, @tal. Por exemplo, o Rafael ele bota a cara o tempo todo, então todo mundo sabe quem é ele, porque ele faz o Giro Colorado, entre outras coisas, etc. Eu acompanho, tá vendo? Então, isso pra mim é a primeira coisa que incomoda, porque eu tô falando com uma página. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente tem que falar com pessoas. Eu acho que a primeira coisa que me incomoda é isso. Se uma página não se identifica, se eu não sei que você é dono de uma página, eu, inclusive não tem nem como lhe atender, porque eu não sei que é você. Sim. Aquilo ali, às vezes eu nem sei mesmo, sério, nem sei mesmo quem é a pessoa que tá ali. Então a primeira coisa que me incomoda é isso. Segunda coisa, nem tudo, inclusive eu tive uma conversa com o Rafael sobre isso, nem tudo a gente pode passar. Tem coisas, tem informações, eu até disse para o Rafael, pô Rafael, às vezes você dava provável escalação, você praticamente estava dando para o nosso adversário o que a gente, inclusive às vezes você dava dizendo que o Sergipe trabalhou com, hoje fez um treino tático, não sei o que, às vezes você está aí, ou avisando quem tá machucado não vai pro jogo, você já está dando pro pessoal mais ou menos o que a gente vai, como a gente vai entrar. Então, no futebol hoje em dia todo mundo se estuda, etc. Mas por esse motivo mesmo, que todo mundo se estuda, que se você tiver alguma coisa que pelo menos você deixe na dúvida o pessoal, para dar um pouquinho de trabalho a mais para eles, para treinar para duas táticas diferentes e tal, já ajuda. Então, se a gente abre, às vezes, a página, para as páginas, alguma situação que não pode ser passada, que vai acabar interferindo nisso, aí você acaba prejudicando um pouquinho o trabalho, né? Então, esse é outro ponto. Esse é outro ponto. Então, outro ponto que às vezes me incomoda é o seguinte, a gente tem que entender e a visão do torcedor é uma, a visão de diretoria é outra. Porque eu sou torcedor, mas a gente também tem que, por exemplo, como foi naquela situação da série de Rony Penalva. Eu não podia abrir escancaradamente as páginas o tempo todo me perguntando, e aí, por que foi? Eu não podia. E eu também não podia dizer que não podia, porque ia ficar na cara. Então isso acaba prejudicando um pouco o contato. Então assim, a gente não quer barrar ninguém, a gente não quer brecar ninguém, mas a gente também tem uma limitação no que a gente pode passar, né? Nosso pessoal do marketing tá super aberto para conversar com vocês, para estar passando o que pode ser passado, para estar tentando fazer um trabalho diferenciado. Entendam, dentro do limite que pode ser feito, vai ser feito. Pô, eu quero chegar lá e fazer um trabalho de... Vocês são imprensa, de certa forma. Sim. Então, ajam como imprensa. Entre em contato com a nossa assessoria de imprensa, peça espaço. O dia que puder, vocês vão ser informados do dia que vai poder, vocês vão estar lá. No tempo que vai estar, vocês não vão assistir um treino todo, vocês não vão filmar treino todo, vocês não vão gravar treino todo, vocês não vão perguntar sobre tudo, né? Mas vocês vão ter um espaço para poder fazer o trabalho de vocês. Inclusive eu dou valor que procure. Então a gente tem nossa assessoria através do Júnior Matos, nosso marketing através do Wendel Macedo, que vocês podem estar entrando em contato com eles e organizando nesse sentido. A gente não está fechado para ninguém. Mas tem essas... Se a página não tiver uma identificação, né, é mais difícil. Né? Então a gente precisa desse trabalho aí conjunto. Beleza? Mais alguma coisa? Não, tranquilo. Hernan, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer realmente, muito bom o papo. O Tag do Gipão, edição número 5, se encerra. Valeu, rapaziada. Curtam, compartilhem. Tamo junto. Saudações coloradas. Siga a Conexão e siga a Conversa Colorada também. Siga o Presidente Hernan Siga o Presidente Hernan Senna. Tamo junto. Valeu.